próxima terça-feira, dia 28, às 18 horas, no plenário da Câmara, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia realiza a primeira audiência pública para a apresentação do Plano Plurianual. O PPA, como é chamado, é responsável por traçar as diretrizes, os objetivos e as metas do governo para os próximos 4 anos. É uma peça orçamentária importantíssima, que define, por exemplo, os rumos dos investimentos da cidade a médio prazo. Por isso, se o seu bairro tem alguma demanda reprimida ou carece de investimentos mais robustos, agora é a hora de você fazer a sua reivindicação. A primeira audiência pública serve justamente para ouvir os anseios da comunidade. É a partir deste primeiro encontro que o presidente da Comissão de Finanças abre prazo para a apresentação de emendas ao PPA. Essa participação popular ela é muito importante e ela pode ser feita por inúmeras maneiras. A maneira como a população achar mais adequada ou mais fácil pode ser utilizada. Aqueles que tiverem disponibilidade podem comparecer ao plenário da Câmara Municipal na data da audiência pública e apresentar verbalmente as suas sugestões. A equipe da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia vai anotar essas sugestões e, se for o caso, vai converter essas sugestões em emendas. Mas as pessoas que não tenham disponibilidade para estar presencialmente ou ainda não estejam seguras em razão da pandemia, também podem fazer isso pelos meios de contato eletrônico. O sistema SIC, ESIC, podem trazer em papel e fazer protocolo na Secretaria da Câmara Municipal durante o horário de funcionamento aqui do órgão, essa também é uma possibilidade. Podem enviar por e-mail essas sugestões, esses contatos, esses e-mails todos serão também divulgados. Então é uma maneira, a maneira como o cidadão realmente encontrar um caminho mais fácil, ele pode usar, porque isso vai ser recepcionado pela comissão. A administração pública conta com 3 instrumentos orçamentários importantíssimos e o PPA é um deles. Funciona como uma espécie de planejamento geral que vai sendo revisado a cada ano pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e pela Lei Orçamentária Anual, a LOA. Quando eu tenho um plano plurianual, eu tenho uma lei que vai valer por 4 anos. Ela vai valer durante esses 3 anos agora da gestão do atual prefeito e vai valer até o final do primeiro ano da gestão do próximo prefeito. É uma legislação orçamentária de médio prazo. Eu preciso fazer uma programação, um planejamento. O planejamento é fundamental no poder público, assim como é na nossa casa, assim como é nas empresas privadas. Esse plano é a estratégia de governo, então, para os próximos 4 anos. O que o município espera para esse momento? É o momento de fixar programas de governo e ações. Eu já tive a oportunidade de tomar contato com a nossa legislação atual e já é possível verificar como os programas estão diferentes em relação à gestão anterior, o que é natural, toda gestão vai ter as suas próprias prioridades. Fazer um plano plurianual, planejar a médio prazo durante 4 anos, então, é estipular quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas de médio prazo. Eu vou estabelecer uma lista de coisas que eu quero fazer durante 4 anos. E agora, no primeiro ano, eu vou tirar algumas coisas dessa lista para concretizar em 2022. Em 2023, eu tiro mais algumas coisas da lista, tentando cumprir todos esses itens de lista quando eu estiver lá no último ano, que já é inclusive o primeiro ano da gestão do próximo prefeito, né? Então, o plano plurianual é uma legislação muito genérica. Eu não encontro ali disposições específicas de valores. Olha, por exemplo, quanto será gasto especificamente com medicamentos? Esse caráter tão prático já, tão direcionado, eu encontro em outras leis, como na lei orçamentária. Agora, no plano plurianual, eu tenho esses programas genericamente previstos. O que será feito para a saúde da população. É o momento também de prever alguns programas de caráter continuado. Significa, imaginem que o município precise ou queira construir uma obra viária. Isso não se faz em um ano. Então, é preciso, como eu tenho uma obra que vai ter uma duração mais extensa, isso também estará previsto no plano plurianual. Construção de obras relacionadas à saúde, por exemplo, ou à educação, também estariam incluídas nesse plano plurianual. Plano plurianual, eu estabeleço os meus grandes objetivos, as minhas grandes metas. É o meu planejamento. Aí,
Todo ano a Câmara vai analisar uma lei de diretrizes orçamentárias. Eu tiro algumas dessas metas desse plano de 4 anos para concretizar em um ano apenas, e depois na lei orçamentária anual, aí eu especifico com muita clareza, inclusive quanto eu pretendo gastar em cada uma dessas ações. Além dos investimentos, o PPA também garante recursos para atender a demanda permanente de serviços públicos. São as chamadas despesas recorrentes e obrigatórias. O plano plurianual, quando ele estabelece esses programas, então eu também consigo, com base nesse planejamento, imaginar ali, isso é um dever, eu preciso fazer isso. Quanto eu pretendo gastar nos próximos 4 anos em cada um desses programas. Inclusive, alterar a destinação desse valor pode ser uma emenda de PPA. Um exemplo, o município hoje tem o índice X de educação, de qualidade de educação. Então, passa a ser uma meta do governo aumentar esse índice, melhorar a qualidade da educação. Para fazer isso, eu não consigo utilizar só a quantidade de dinheiro que está ali prevista no PPA. Então, eu poderia ter uma emenda para aumentar esse valor. Como o PPA é válido para os próximos 4 anos, agora é a hora de você exercer a sua cidadania e participar das audiências públicas relacionadas ao orçamento. Durante as audiências, qualquer morador pode fazer uso da palavra, colocar sugestões e fazer a sua reivindicação. É o momento em que, literalmente, a sua opinião ganha voz. Por isso, não deixe de participar. Quanto maior for a participação social, não só em sessões, mas principalmente nesses momentos em que ela tem a oportunidade de usar o microfone. Ela tem voz numa audiência pública e ela pode perguntar, ela pode querer entender, será que o meu bairro já tem algo aqui, como uma galeria pluvial prevista para ser executada, por exemplo? Então é o momento de perguntar, mas também o momento de sugerir. Então, quanto maior for a participação popular, maior for a integração das pessoas, dos representantes de bairro, trazendo essas sugestões, mais próximo esse planejamento, essa lei teoricamente elaborada, ela fica próxima da realidade das pessoas. Então, é fundamental que as pessoas tragam esses pontos de realidade para que os vereadores avaliem e possam fazer com que essas percepções que só tem quem está ali no bairro, quem vive uma determinada dificuldade, pode perceber mais de perto e trazer isso para esses vereadores. No momento das audiências públicas é muito importante, porque algumas dessas demandas podem virar lei e aí, consequentemente, serem concretizadas em novos programas de governo, em novas ações de governo. Então, reforçando o convite, a audiência pública da Comissão de Finanças para apresentação do PPA será realizada nesta terça-feira, dia 28, às 18 horas, no plenário da Câmara. O evento é aberto ao público e todos os protocolos de segurança contra a Covid serão seguidos. Participe, venha até a Câmara, dar a sua sugestão e participar das discussões. Agora é a sua vez de fazer a diferença.